Hoje eu vou te contar os 5 piores erros que impedem você de ficar com uma kombucha perfeita. Antes, deixa eu pegar a minha aqui. Essa eu fiz de chá preto com laranja e hibisco. Deixa eu abrir aqui para vocês, ó. Gaseificada na medida, pouca levedura. Muito boa. É bom molhar o bico porque hoje tem bastante coisa para falar. Então presta atenção nesse vídeo porque hoje eu vou te contar o porquê você está errando na sua kombucha e vamos resolver todos os problemas da bebida ficar vinagrada, dela formar muita levedura na garrafa, de não pegar pressão. Tudo isso você vai resolver nesse vídeo aqui hoje, então presta atenção e fica aqui até o final. Antes da gente continuar, se você gosta desse conteúdo de kombucha e fermentação, não esquece de dar o seu like aqui nesse vídeo e seguir também o nosso canal, assim você fica por dentro de tudo que a gente passa por aqui. Tomar mais um gole. E vamos lá. Primeiro de tudo, vamos começar a entender o que é a segunda fermentação da kombucha, né? Onde que é essa fase. Todo mundo que começa a estudar sobre kombucha, começa a ver como que faz em casa, vai ver que ela tem basicamente duas etapas. A primeira fermentação, que é aquela que fica no vidro, tapada com um pano, onde a bebida fica respirando. E nós temos a segunda fermentação da kombucha, que é a fase que a bebida está dentro da garrafa. Eu costumo falar que a segunda fermentação começa a partir do momento que você fecha a garrafa. Aí não existe o termo saborizar a segunda fermentação, que logo você vai encontrar por isso aí. Então a saborização ela está antes, você saboriza a bebida antes de fechar ela na garrafa, certo? Mas isso é assunto para outro vídeo. Então entendendo que a segunda fermentação ela começa a partir do momento que você fechou a bebida dentro da garrafa, lacrou, e aqui já é a garrafa destinada para consumo final, né? Então você não vai passar ela para nenhum outro lugar depois daqui. Daqui ela vai pegar pressão, ser resfriada e já vai ser consumida. E o que acontece dentro da segunda fermentação da kombucha? Essa fase que a bebida está dentro da garrafa fechada, a gente tirou o contato que ela tem com o oxigênio, igual lá na primeira fermentação onde ela está respirando. Então aqui a gente começa a fermentação anaeróbia, ou seja, sem a presença de oxigênio. Quando a gente fecha aqui, fica claro um pouquinho de oxigênio na garrafa, que logo ele vai ser consumido e posteriormente vai começar a preencher de gás aqui dentro. O gás carbônico ele é um subproduto da fermentação e ele sai da quebra do açúcar. Então aos poucos você vai vendo que depois que colocou dentro da garrafa é normal que a bebida abaixe um pouco, porque consumiu um pouco de oxigênio, já começou a gerar gás carbônico ali dentro, a bebida começa a baixar e começa a dar pressão, certo? Então nessa fase que se forma o gás e que deixa a bebida gaseificada e o gás vem lá do açúcar. Da mesma fonte onde se quebra o açúcar para virar gás também gera um pouco de álcool. O mais importante de entender nessa fase é isso, que o pouco de açúcar que ainda tem na bebida, ele vai gerar gás e álcool, certo? Ele não vai estar gerando mais ácido, porque não tem oxigênio aqui. Então a sua bebida ela não pode ficar mais ácida na segunda fermentação. O que acontece como parte do açúcar ele está sendo consumido, o sabor ácido vai aparecer mais, mas não se forma mais ácido, tá? Então, do ponto de colheita para começar a segunda fermentação, é normal que ela ganhe muito pouca acidez. Não pode ser uma coisa relevante, porque se ela estiver azedando muito, você está cometendo alguns dos erros que eu já vou falar já já. Então presta atenção aqui, continua no vídeo. Tem mais uma coisa só que eu preciso te alertar antes. A questão das garrafas de vidro ou de plástico, né? Aqui eu estou usando garrafa de plástico, tem o exemplo de garrafa de vidro também que eu já vou mostrar para vocês, mas para quem está começando, para quem ainda não dominou a segunda fermentação da kombucha, é muito importante que use garrafas de plástico. De preferência, use a mesma garrafa, porque é importante você conhecer a sua garrafa, né? O quanto ela fica rígida, o quanto ela suporta de pressão, se ela não deforma. Então, de preferência, usa o plástico e aos poucos, na hora que você estiver pegando bem a manha, sabendo entender melhor os tempos da segunda fermentação, aí você pode começar a usar o vidro também, mas aí sempre que você usar vidro em todo lote, você coloca uma garrafa de plástico também, porque daí você consegue medir, consegue acompanhar a pressão da garrafa de vidro, certo? Então vamos aos 5 principais erros que impedem você de deixar uma kombucha super gaseificada. Tomar mais um golinho, né? Ô glória! O primeiro erro é em relação à quantidade de açúcar. Como a gente já falou aqui, é do açúcar que vai estar gerando o gás na segunda fermentação. Então você não pode deixar a bebida começar a segunda fermentação muito azeda, ou seja, depois que consumir muito açúcar, deixar fermentar demais,
a primeira fermentação, ela acaba entrando sem açúcar. Então, se não tiver açúcar suficiente para a segunda fermentação, não vai formar gás. Um outro erro também muito comum em relação ao açúcar, que pode deixar as bebidas extremamente explosivas ou alcoólicas, é você colocar açúcar na segunda fermentação. Isso, na verdade, é um erro, porque você está colocando açúcar novo, que ele não foi nem previamente quebrado ali na glicose e na frutose, e vai estar dando um excesso de gás muito grande na sua bebida, sem contar que vai estar deixando também uma boa margem para as leveduras se formarem aos montes e deixar a sua bebida toda suja. Então a quantidade de açúcar ela é crucial para você acertar a sua segunda fermentação. O ideal é que você já coloque todo o açúcar lá na primeira fermentação para o chá, porque depois ele vai passar pela saborização, que geralmente entra açúcar novo, mas assim você dá mais tempo da colônia quebrar esse açúcar em ácidos e todos os benefícios que a gente espera na bebida. Qualquer medida acima de 50 gramas de açúcar na primeira fermentação já é seguro que a bebida tem açúcar suficiente para formar gás na segunda fermentação. O segundo maior erro que o pessoal comete e não deixa as bebidas ficarem carbonatadas de jeito nenhum é em relação às garrafas que a gente usa. Para fazer a kombucha, você pode muito bem estar reaproveitando garrafas de água com gás e de refrigerante, mas é importante que ela tenha esse lacrezinho aqui dentro da tampa. Ó. Assim é a garantia que ela vai pegar pressão. Nem todas as garrafas têm esse lacre de borracha. Então presta atenção aí na garrafa de água com gás ou de refrigerante que você está usando, tá? Qualquer coisa, é só comprar a tampinha nova, ou pode pegar de outra garrafa que tenha tampinha, que tenha também o lacre. E você tem que estar utilizando sempre garrafa que é apropriada para bebida gaseificada. Não adianta você pegar uma garrafa de um suco, como aquelas garrafonas grandes, quadradas, né, com boca larga, garrafas de outras bebidas que não são gaseificadas, porque delas não tem vedação nenhuma e nem suportam direito à pressão. Então, você corre o risco aí, além da tampa explodir, fazer uma sujeirada na tua cozinha, como também da bebida ficar vazando, aí vai entrar oxigênio ali, vai formar scooby na garrafa, não vai pegar pressão e a bebida no máximo fica um pouco frisante. Então tem que usar a garrafa adequada, tá? Elas são mais grossas, costumam ter a boca um pouco mais fina, fechada, boca normal de PET, né? E esse fundo petaloide reforçado, que assim, por mais que ela pegue pressão, ela não cai, ela não fica abaulada. Todas as garrafas que tem friso, assim, quando você vai reaproveitar, às vezes as garrafas são estilizadas, né? Elas têm uns frisos, umas dobras, elas sempre costumam inchar e ficar abaulada, costuma deformar um pouco a garrafa. Não pode estar utilizando essas garrafas aqui mais finas, ó, de boca larga, né? Garrafa do tipo leitosa, assim, ela não tem vedação na tampa, pode até segurar a pressão, umas podem dar pressão, outras podem não dar pressão. Presta atenção na garrafa que você usa. Em relação à garrafa de vidro, dá para reaproveitar a garrafa de vidro também, pode ser de cerveja ou pode ser de vinho espumante. Aqui eu reaproveito algumas de vinho, elas também, lembrando, mesmo a garrafa de vidro você tem que reaproveitar de bebidas gaseificadas, que é no caso do vinho espumante. Não pega a garrafa de vinho normal, ou de outra bebida que não tenha gás. Então pega de vinho espumante e você pode reaproveitar com essa tampa flip top, né? Dá para comprar a tampinha, é baratinho de comprar ela. Você consegue reaproveitar suas garrafas de vidro e sempre que for fermentar no vidro, você fermenta também com uma garrafa de plástico junto para acompanhar a pressão. O terceiro maior problema agora é que ele já está mais ligado a deixar as bebidas sujas, né? Formar muita levedura ou formar scooby dentro da garrafa. Normalmente acontece por alguns pequenos detalhes. Lembra que eu falei que a gente não pode ter muito oxigênio dentro da garrafa, né? Então se você preencher a garrafa, por exemplo, preencher ela até aqui, fica um espaço enorme de oxigênio aqui dentro, né? Então ela vai ter muito contato, vai formar um scooby aqui dentro e vai formar muita levedura, fora que a bebida acidifica mais. Tem que preencher ela bem na garrafa, preenche ela até o topo, deixa pouco espaço de oxigênio dentro da garrafa, mas também todo cuidado no envase é pouco. Se você pega, um erro que eu vejo muito pessoal iniciante cometendo, a bebida no jarro, coloca no funil e vira direto para dentro da garrafa, você vai estar oxigenando a bebida e vai estar colocando muito ar nessa mistura. Então vai ter um oxigênio abundante ali do mesmo jeito. Por isso que todo cuidado é pouco na hora do envase. Tá? Não enche as suas garrafas com um becker ou com um funil, não deixa a bebida espumar muito. Você tem que estar enchendo elas de lado, assim, com cuidado, para a bebida escorrer devagar ali dentro e não oxigenar muito a bebida. Porque se oxigenar, se fizer muita espuma na garrafa,
você está colocando muito ar na mistura e novamente vai formar scooby e vai formar levedura dentro da sua garrafa. O quarto maior erro ligado à saborização também, para quem já está querendo fazer umas kombuchas saborizadas aí, está em você deixar muita matéria orgânica dentro da kombucha, né? Como assim deixar muita matéria orgânica dentro da kombucha? Isso pode ser desde lá do chá, de não usar voal, tá? Para coar o chá, entrar matéria orgânica de chá lá dentro, ou fruta macerada, pode ser polpa congelada, por exemplo. Suco de fruta que você faz em casa e só coou ele, ainda tem muita matéria orgânica ali, e isso vai dar uma gaseificação excessiva, vai deixar a bebida opaca e vai fazer muito filamento de levedura também. Fora que a bebida não fica bonita, fica aquela garrafa toda suja, com um monte de gosma circulando. Então lembra que não pode ter um excesso de matéria orgânica. Filtre bem o chá e não pique muito as frutas. Para fazer a saborização com fruta, você deixa ela em pedaço grande. Isso eu vou deixar explicado em outro vídeo de saborização que eu tenho por aqui. Isso é normal, às vezes no início a pessoa até deixa uns pedaços de coisa dentro da garrafa, deixa um pedaço de canela, um pedaço de fruta, coisa do tipo. Isso só atrapalha a sua fermentação, só vai deixar a sua bebida mais turva, a garrafa pode ficar mais bonita no dia que você monta ela, mas ela nunca vai ficar tão bonita depois de alguns dias, tudo. E também se for com fruta pode deixar a bebida muito alcoólica. Então evita deixar matéria orgânica, filtra bem essa bebida, não coloca nada dentro da garrafa, só a bebida mesmo. E o quinto e o pior erro, mais grave de todos, aqueles que eu vejo todo mundo cometendo. É sério, esse erro é padrão e 99% dos casos se resolve entendendo isso. É a paciência. Simples assim, gente, a paciência. Vocês não têm paciência para esperar a segunda fermentação. Que coisa! Demora. Você tem uma fermentação, que é uma bebida, que ela ganha gás de um dia para o outro, em 2, 3 dias. Se você não tiver no calor de 45 graus, não é bom sinal isso. Uma bebida que carbonata muito rápido, tá? Ela está com potencial alcoólico de ficar explosiva, ou seja, vai fazer uma sujeirada na hora que você abrir ela, pode explodir até na sua geladeira. Não é legal a bebida carbonatada 2, 3 dias. Carbonatação boa, demora. Em geral, uma regra legal que tem é que ela demora mais que a primeira fermentação, tá? Mas é normal que a segunda fermentação chegue a demorar às vezes 20, 30 dias. Principalmente se você está utilizando ali 50 gramas de açúcar na primeira fermentação e está saborizando com especiarias, por exemplo, que não entra açúcar novo. Vai demorar mesmo essa segunda fermentação e ok ela demorar tudo isso. Tá? É sinal que a bebida está estável, está com baixo teor de álcool, que ela tem uma durabilidade melhor na geladeira. Então não é para a segunda fermentação acontecer do dia para a noite. Uma regra legal que eu tenho para você poder calcular assim aproximadamente o tempo da sua segunda fermentação é que o ideal é que ela seja pelo menos igual ao tempo da sua primeira fermentação. Muitas vezes pode ser o dobro ou até o triplo. Então, se você está com uma fermentação super acelerada, num lugar super quente, e ela está demorando aí 5, 6 dias para você fazer a colheita, é normal que ela leve pelo menos 6, o ideal seria que ela demorasse uns 12, né, podendo chegar aí até 18 dias tranquilamente de segunda fermentação, que está normal, está dentro do parâmetro normal, está dentro do ok. Né? Se passar disso aí, teve algum problema, que pode ser ou dos outros erros, ou da garrafa, tudo, ou da falta de açúcar mesmo. Tá, mas isso é crucial, você entender o tempo da segunda fermentação. Ele varia de acordo com a temperatura e de acordo com a quantidade de açúcar que você tem na sua bebida. Não existe uma regra única, uma regra de ouro que fala assim, olha, por tanto de açúcar, tanto tempo, que vai se aplicar para todo mundo, certo? Você tem que entender essa dinâmica, que a fermentação ela não é uma ciência exata. Por isso é importante você conhecer todos os fatores, todos os aspectos dessas transformações, como as reações acontecem ali dentro da primeira, da segunda fermentação, como que você pode fazer para manipular isso a seu favor, para deixar a bebida saborosa, bonita, clara. Tudo isso a gente ensina dentro do nosso curso Expert Kombucha e Kefir. Já temos mais de 1000 alunos dentro desse curso. Muita gente começou ali do zero, muita gente já tinha alguma prática, estava com uma dificuldade em deixar a bebida bem saborizada, bem carbonatada, limpa, estava querendo começar um pequeno negócio também. Então todos esses aspectos que envolvem a fermentação de bebidas para kombucha
e para kefir d'água, junto com a minha rotina de cuidados e como manter a colônia, qual a melhor maneira de você cuidar dela, como manter o hotel, como saborizar, tudo isso com as minhas 5 estratégias de saborização exclusiva. E além do curso com acesso imediato a todas as aulas, você também tem um suporte direto comigo no WhatsApp, no nosso grupo de alunos, onde todo mundo compartilha suas experiências, suas receitas, todo mundo se ajuda. E outros benefícios que tem em sites parceiros para comprar colônia, para comprar extratos, tudo isso você encontra dentro do nosso curso Expert Kombucha Kefir. Vou deixar o link para vocês na descrição aqui embaixo. Não deixe de comentar caso você tenha tido alguma dúvida também e vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço!